Olá pessoal, meu nome é Gabriel. Nós vamos falar sobre processos de fabricação com o tema extrusão. Esse trabalho é composto pelos alunos Franciele Ribeiro, Gabriel Nogueira, Moisés Roma e Tiago Edigmar. Então, vou falar um pouco sobre a introdução. O início da mecanização. Então, desde a antiguidade da história da humanidade, a sobrevivência e a subsistência do homem, eles sempre estiveram presentes como no desenvolvimento de métodos, técnicas, utensílios para a sua própria defesa ou para facilitar o seu trabalho. Então, a partir daí que começou então os primeiros processos, como fundir, forjar, furar e até mesmo ralar. E aí essa mecanização começou, né, na pré-história, por volta de 3500 a.C., com a invenção da roda e do arado na Mesopotâmia. E esses primeiros utensílios também teve o uso de bronze na Tailândia, continente asiático, o cobre na Europa e o uso também da fundição do bronze na África. E assim, agora falando do desenvolvimento da mecanização. Então, após, né, o início, o homem ele foi descobrindo então o desenvolvimento de máquinas e aí em seguida começou a ter o foco na otimização da organização do chão de fábrica, onde logo após com o início da Revolução Industrial, onde veio o conceito do Taylorismo, que começou a introduzir as preocupações com a otimização do trabalho. Depois também o conceito do Fordismo, que começou a introduzir a noção de arranjo de máquinas na forma de linha de produção, além de visualizar o aproveitamento do mercado consumidor em escala, que é a produção em massa. Então, podemos caracterizar, e agora falando um pouco do conceito de extrusão, podemos caracterizar a extrusão de metais como um processo de produção de componentes mecânicos de forma semi-contínua, onde o material ele é forçado por meio de um pistão a passar através de uma matriz que já tem uma forma pré-determinada pelo projeto, né? O projeto onde o cliente escolhe a matriz e aí já com as medidas todas especificadas. E se comparado aos demais processos de conformação mecânica, a extrusão é um processo relativamente novo, mesmo tendo a sua primeira patente registrada em 1797, que teve um grande salto no seu desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, dentre essas principais vantagens do processo de extrusão, destaca-se que as peças feitas por esse processo, elas são livres de trincas, mesmo com materiais de baixa conformação. Também possibilita a produção de pequenos quanto grandes volumes e também a viabilidade de produção de peças com alta complexidade geométrica. E é isso, pessoal. Olá pessoal, vou falar aqui sobre a extrusão com processo quente. Das características. A extrusão a quente é feita para ligas que não têm ductilidade suficiente à temperatura ambiente, ou quando o material exige grande esforço à deformação. Uma observação é que a ductilidade é a propriedade que representa o grau de deformação de um material, que ele suporta até o momento da sua fractura. Na extrusão a quente, não se tem ganhos com substância em relação ao acabamento superficial, mas há um aumento da resistência mecânica. Nesse processo é possível grandes reduções de seção em uma só etapa. A lubrificação também é importante nesse processo. Um exemplo onde o vidro é um excelente lubrificante para o aço inox, metais e ligas para altas temperaturas. Nesse processo, apresenta alguns problemas como todo processo de alta temperatura, como desgaste excessivo da matriz, o esfriamento do tarugo na câmara pode gerar deformação na uniformes, geração de óxido no tarugo após ser aquecido gerando um acabamento superficial ruim. Medidas preventivas.
Algumas medidas preventivas podem sanar ou minimizar o efeito dos problemas mencionados anteriormente. Para reduzir o efeito de esfriamento, a matriz pode ser pré-aquecida. Para melhorar o acabamento superficial, a camada de óxido é removida através de uma placa com diâmetro inferior à câmara, que ao extrudar o tarugo, uma camada de óxido permanece colada à parede da câmara, que posteriormente é removida da câmara. Com isto, elimina-se a presença de óxido do produto. As principais vantagens da extrusão a quente são: facilidade de extrusão, devido a deixar o material a ser extrudado mais maleável, com necessidade de menos força e energia. Lembrando que os materiais que utilizam esse processo é mais dúctil, em comparação aos materiais produzidos através de outros processos. Outra vantagem, além de garantir formas mais complexas e fortes, tem ferramental de baixo custo de produção, ou seja, o custo para se manter uma produção com uma extrusão a quente é muito mais barata com a extrusão a frio, devido aos materiais usados e equipamentos. Algumas das utilizações dadas ao produto são guarnições estudadas para diversas indústrias, peças de aeronaves, grades, molduras, tubos, hastes, mangueiras, perfis estudados, entre outras que necessitem de aquecimento para ser extrudada, por não serem muito maleáveis. Oi, gente, eu vou estar falando aqui um pouquinho para vocês sobre o processo de extrusão a frio. Então, esse processo é onde o material é extrudado, ele tem mais ductilidade e isso é suficiente na temperatura ambiente. Então, nesse caso de extrusão a frio, ele não precisa ser aquecido. Na própria temperatura ambiente, a gente consegue diminuir as forças que são necessárias para a extrusão. Esse processo de extrusão, ele é um processo essencial em várias indústrias e também combina com outros processos de conformação, como cortes, recalque, fresagem, estampagem, entre outros. E uma grande variedade de peças pode ser obtidas com alta produtividade. Assim como todo processo, a gente tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre nossas vantagens. Melhores propriedades mecânicas resultantes do encroamento, controle das tolerâncias, requerendo pouca ou nenhuma operação superior de acabamento, melhor acabamento superficial devido à existência de camada de óxido, eliminação do pré-aquecimento do tarugo. E como a desvantagem, ele não é um processo muito barato. Então, ele possui altos custos de aquisição de materiais e ferramentas. Por isso, a extrusão a quente é a mais utilizada, devido ao alto custo da extrusão a frio. Olá, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre as considerações finais. Os resultados obtidos de tamanho de grão e alongamento em função da velocidade de extrusão do processo conforme permite concluir que o aumento da velocidade não exerce influência significativa nas propriedades mecânicas de materiais fabricados com diferentes relações de extrusão. A homogeneidade microestrutural também não foi influenciada pela velocidade de extrusão. O aumento de temperatura, em função do aumento da velocidade de extrusão, apresentou maior variação e maiores valores para material redondo, com menor área de seção transversal, sendo encontrada uma temperatura de 12,5% maior em comparação ao material retangular. Porém, para os outros materiais não ocorreu diferença no tamanho de grão final, mostrando assim que essa variação de temperatura de aproximadamente 12,5% não exerce influência durante o processo de recristalização dinâmica. Destaca-se, de acordo com os parâmetros utilizados e com resultados obtidos, que o processo conforme foi capaz de promover aumento de produtividade propiciado pelo aumento da velocidade, o que resulta em uma maior produção por unidade de tempo, sem que ocorram percas de qualidade do produto, sendo que, independente da velocidade de trabalho,
o material produzido apresentou as mesmas propriedades mecânicas e microestruturais. É isso daí, pessoal. Muito obrigado. Oi, gente, a gente vai falar um pouquinho do processo de extrusão. Então aqui estão as matrizes, elas são de diferentes formas e definem a conformação do material. Isso varia de acordo com o pedido do cliente. Aqui a gente tem a nossa matéria-prima e aqui a gente tem a nossa máquina extrusora, que a gente vai explicar de uma forma bem simples como ela funciona. A gente vai explicar o nosso processo de extrusão. A matriz que a gente escolheu foi essa daqui, então eu vou colocar a matriz. Vou pegar a nossa matéria-prima, vou colocar na alimentação da máquina. E por fim, aqui vai sair o nosso produto acabado, de acordo com a matriz que o cliente mesmo escolheu.